tá fazendo, o que pode fazer com que a gente tenha essa queda de testosterona nos homens hoje em dia? O principal deles, obesidade. Obesidade? Sem sombra de dúvidas. Obesidade por uma série de questões. O tecido adiposo, ele tem a condição de criar uma enzima chamada aromatase. Tudo que termina em ase significa enzima. Enzima é algo que catalisa alguma reação bioquímica. E essa enzima, quando muito acentuada, ela quebra a testosterona e faz virar estradiol. E o estradiol é o hormônio predominante na mulher. E aí é uma brincadeira que eu faço, que é, na verdade, uma coisa que a gente vê nos estudos e no comportamento humano, na biologia, do paciente que está mais gordinho. Desde a infância, sempre comeu muito mal, esteve sempre gordinho e tudo mais. Ele tende a ser mais passivo. Ele tende a ser mais diplomático, ele tende a ser mais brincalhão, ele tende a ter mais amigas mulheres, porque ele se assemelha mais a quem tem mais estradiol. Ele é muito mais passivo, né? Caramba! E isso é uma questão hormonal. A gente vê hoje nos transgênios, por exemplo. A gente não consegue mudar a conformidade física de uma pessoa que nasceu mulher e quer virar homem, por exemplo. A gente consegue fazer isso com hormônio. Será que em doses mais baixas a gente também não consegue mudar um pouco do comportamento sem necessariamente mudar a expressão corporal? E para a resposta, isso é óbvio que sim. Porque isso é nítido. E aí deve cair num ciclo meio vicioso, né? Porque o cara já tá obeso. Então ele já não tá praticando uma atividade física. Aí o nível de testosterona dele aumenta, menos disposição, menos vontade, menos atividade, logo ele vai praticar menos atividade física, Exatamente. O que tende a ficar mais obeso ainda. Perfeito. E um paciente obeso geralmente tende a ter mais apneia do sono, então ele não dorme bem. E dormir bem é importantíssimo para fazer testosterona. Então realmente é um ciclo vicioso. Não é fácil de sair disso. Quebrar um ciclo vicioso é dependente de profissionais juntos contigo. Entender o problema é metade da resolução dele. Né? Só que hoje a gente está levando a obesidade de uma forma que é normal. E aí a gente volta de novo na palavra normal. Ser normal é estar na média. Se a gente for olhar a população dos Estados Unidos hoje, a média é ser obeso. O normal é ser obeso. Não, lá é bizarro. Estados Unidos é... O normal é ser obeso. Acho que quem vai para os Estados Unidos você tem um choque, assim, porque é uma coisa muito... E aqui, para quem é brasileiro, já não é mais um choque tão grande, né? Depende muito de onde você tá também, mas... Sem dúvida. É que lá é muito... Lá chama muita atenção. É muito bizarro. O que é normal lá? Normal lá é usar um carrinho para andar no supermercado. E assim, isso é natural? Não, são coisas completamente diferentes. Tanto que a partir de 2030 a gente já está pensando em diminuir a expectativa de vida. Nunca na história a gente pensou isso. Estados Unidos já fez uma estimativa que até 2030 vai diminuir a expectativa de vida. E aí a gente pode ir para outros pontos pensando também em testosterona, né? Como hoje está diminuindo cada vez mais e mais cedo nos homens a testosterona, para que a gente quer expectativa de vida sem qualidade de vida? Porque acho que esse é um ponto que a gente tem que falar. Quando a gente está falando de nível de testosterona, não é um certificado de ser homem, né? Não é tipo, você tem testo de 1000, você é mais homem que um outro. De forma alguma. É que está diretamente relacionado à qualidade de vida, né? Totalmente isso. É porque a gente tem essa ideia ainda muito primitiva de que testosterona o cara é mais homem do que o outro. Não necessariamente. Geralmente sim. Por conta daquilo que eu comentei do cara que tem menos testosterona, ele tem mais afinidade por questão hormonal estar alta ou a testosterona mesmo estar baixa com mulheres, assim por diante. Ele tem mais gostos ali que as mulheres têm e tudo mais. Então, teoricamente, pensando de uma forma extremamente científica apenas, ele é ali menos homem. Agora, isso não é necessariamente um problema. Sim. Agora, pensando em qualidade de vida, eu vou dar um exemplo muito clássico, que eu acho que a maioria dos homens que estão assistindo aí, a gente, em algum momento da vida, sentiu algum desses sintomas. Que é o cara que está com a conta bancária legal, ele está com uma família legal, a filha dele está saudável, a mulher está saudável, o emprego está legal, ele foi promovido, ele não tem do que reclamar. E todo dia ele está acordando com aquele pensamento de, puta merda, por que eu tô aqui? Esse desânimo que se assemelha muito a um quadro depressivo é muito, a gente chama de patognomônico, é algo que é muito intrínseco, né? Com falta de testosterona. Que pra gente o termo técnico é hipogonadismo,
né? Porque é uma diminuição da produção gonadal ali do testículo. É muito clássico. E aí esse cara, ele se reluta porque para procurar quem que se procura quando você tá depressivo? Você vai no psiquiatra. O psiquiatra não tá nem querendo saber do seu testículo. Ele vai te dar um antidepressivo, porque você vai falar que você tá triste. E aí entra mais ainda num ciclo vicioso. Porque o cara tá gordinho, o cara tá inflamado. A gente pode falar de inflamação depois, que é um outro problema também. E esse remédio vai piorar ainda mais o intestino dele, que vai piorar o comportamento, a compulsão alimentar. É um ciclo vicioso muito difícil de sair. E, na verdade, é muito cômodo ficar nele, porque você pega o seu celular, você tem comida na sua casa. Você não precisa sair na rua para buscar um javali. Você não precisa sair da sua caverna para buscar uma comida. Você não fica 3 dias sem comer hoje em dia. Você faz jejum hoje porque você tá na moda, né? Que alguém te falou que é bom fazer jejum e tudo mais. Aí, Léo. O que eu falei ontem? Pode fazer. Pode fazer. Eu tô anotando outros assuntos aqui, mas a gente já fala disso. É bom, é muito legal fazer jejum. Mas assim, é que tem gente que simplesmente fala, vou parar de comer e... O que eu falei ontem? Né? Então, cuidado, Léo. Eu só quero voltar aqui num ponto que eu acho que é legal, porque você falou rapidamente da obesidade. Alguns problemas mentais, acho muito legal falar também, porque a gente tá vivendo num momento de ansiedade e depressão altíssimo, principalmente vindo aí da pandemia. Qualidade do sono também. Eu sei que já tá meio que incluso na obesidade, mas a alimentação também pode influenciar em níveis de testosterona? Sem sombra de dúvidas. Eu posso não estar obeso, mas eu posso estar comendo mal. Sem dúvida. Até porque, por exemplo, a gente produz os nossos tecidos adiposos, né? As células do tecido adiposo se chamam adipócitos. Tá. Em tese, né, ali no livro, no estudo, a gente vê que os adipócitos eles são produzidos basicamente até uns 12 anos de idade. Então, geralmente, aquela criança que até os 12 anos não foi gordinho, ele não vai ser gordinho. Só que não significa que não estar gordinho ou estar magro seja sinônimo de saúde. Ele pode estar com triglicérides de 500 e ele pode estar com uma síndrome metabólica. E síndrome metabólica, que é um desarranjo geral dos hormônios, faz com que você não produza bem sua testosterona. Então você muda todo o seu eixo hormonal. O seu GNRH que produz no hipotálamo já não vai muito legal para a hipófise para produzir o FSH e o LH. Então o cara fica mais infértil, fica mais com uma piora da libido, do desejo, do drive sexual, da ereção e da ejaculação. Então é uma cascata de coisas. E aí, você comentou da ansiedade e da depressão. Para o homem, a libido está muito mais... Isso é uma coisa muito controversa ainda, né? Mas o que eu vejo ali no dia a dia, no consultório, nos estudos, é que a libido do homem está muito mais associada a ambiente e cabeça, justamente por aquele preconceito de sou mais homem, sou menos homem, e ambiente, e de ter broxado a primeira vez, de ter ejaculado precocemente a primeira vez, do que a testosterona. Pro homem. Pra mulher, a testo tem muito a ver com libido, tá? Tem menos a ver com ambiente. Mas pro homem é muito ambiente. Se o homem não tiver com o ambiente muito certinho, não funciona, cara. Que louco. E aí a testo entra como uma das coisas. Agora, quando você arruma a testo de um cara e ele começa a produzir mais, ele começa a trabalhar melhor, ele começa a resolver os problemas dele, o ambiente dele melhora. Então, por conseguinte, melhora também a relação sexual dele. Que louco. E sol? Qual que é a relação do sol com testosterona? Total. Por conta de 2 fatores. Cortisol. Então, quando a gente saía para caçar lá na caverna, a gente acordava com o sol. Um pouquinho antes do sol, na verdade, mas a gente acordava porque a gente tinha que usar o máximo possível daquele sol, porque não tinha lanterna. Então, os homens acordavam para sair para caçar. Nesse horário, a gente tem que estar com um pico de cortisol mais alto, entre 8 da manhã principalmente, né? 8, 10 da manhã. E o cortisol é o hormônio, todo mundo fala que é o hormônio do estresse. Não é. É o estresse que aumenta o cortisol. É diferente, são coisas paradoxais, assim. Porque é o estresse que aumenta o cortisol. O cortisol é o hormônio da sobrevivência, da fuga, da vida, da energia, da massa muscular, da concentração. Imagina você numa savana vendo um leão. Você vai estar com a adrenalina lá no teto. Seu cortisol vai estar lá no teto. Sua massa muscular vai enrijecer, você vai ganhar vascularização muscular, você vai ficar mais forte.
Você vai ficar com um olhar mais em túnel, você vai só ver a saída. Isso é o que o cortisol faz. Ele não necessariamente é ruim. Nesse momento você precisa de cortisol. Qual que é o nosso problema de hoje? A gente tem aumentado o nosso cortisol ad eterno, todos os dias, em todos os momentos. Por conta de celular, por rede social, por trabalho, por esposa, por esposo, enfim. Trânsito em São Paulo. Trânsito em São Paulo, né? Sexta-feira, sacanagem. Sexta-feira, greve de metrô. Greve de metrô, tranquilo. Cortisol pica, né? Vai lá em cima. Esquece. Cortisol em excesso é neuroinflamatório. Você já ouviu falar que quando a pessoa está muito estressada, ela fica burra? Ela emburrece? Que ela fala coisa que não deveria e depois você fala, puta, falei cagada. Deixa eu voltar atrás aqui. Cortisol muito alto. Só que o que ninguém fala hoje é o cortisol muito baixo. E o cortisol, ele vem da mesma cascata de produção da testosterona. Então, se você está produzindo muito cortisol, você está usando muita matéria-prima que não deveria. E essa matéria-prima, se ela for eventualmente mais escassa, você não produz para uma outra via bioquímica da testosterona. Então, excesso de cortisol ao longo dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, além de fazer um aumento de gordura abdominal, é aquela gordura do culote, aquela gordura de trás da coxa, isso é clássico de um cortisol alto, vai diminuir a produção de testosterona. Então, o sol tem a ver com isso. Se você não faz exposição solar frequente, principalmente de manhã, você não faz níveis corretos de cortisol. E hoje, o que a gente faz? Acordou, nem abriu o olho direito, celular na cara. Aquela luz azul que é horrível para cortisol. A gente tinha que ficar pelo menos 1 hora depois de acordar, sem celular, sem nada, para viver a sua vida real. Para sair na rua e olhar para o sol, para sair na janela e olhar para o céu. Independente de estar nuvem ou não. Você não precisa olhar diretamente para o sol. Você vai receber porque a gente tem receptor de cortisol na pele também. Então isso é um ponto. E o outro ponto é a vitamina D. A vitamina D, assim como a testosterona, vem da produção de uma via e uma cascata hormonal chamada esteroidogênese. Né? A testosterona é um hormônio esteroidal que vem do colesterol. Então, se você não tem colesterol adequado, você não produz testosterona. Você não produz vitamina D. E a vitamina D é um hormônio também esteroidal, parecido com a testosterona, que tem muita relação com a sinergia da testosterona. Você pode ter uma testosterona no nível legal, funcionar legal, só que se você tem vitamina D baixa, você também tem falta de testosterona, que ela não funciona bem. Caramba. Isso é incrível, porque a correlação que se dá na forma bioquímica e fisiológica de cada ser humano, da individualidade de cada ser, que é isso exatamente que eu faço e falo para os meus pacientes, é incrível, porque as soluções são infinitas. Você não vai achar uma receitinha de bolo na internet de alguém que acha que tem a verdade absoluta sobre você, entende? Tem que ter um exame bem detalhado para saber, pô, sua falta de testosterona é cortisol, é estilo de vida, é sol, é obesidade. Tem que achar o... Exatamente, isso é muito individual. Então a gente consegue aqui falar de temas mais gerais, no meu Instagram eu falo de temas mais gerais, até porque eu não consigo individualizar as pessoas ali. Mas a gente precisa pensar na medicina de forma mais individualizada. A gente precisa elencar esses pontos para uma das pessoas que ali nos busca eventualmente, entende? E até porque tem uma coisa que acho que é cada vez mais comum quando a gente está falando de medicina, e é um pouco que acho que é a sua linha, que hoje a medicina ela é multidisciplinar, né? Não adianta você falar da saúde de uma pessoa sem você falar da alimentação, da qualidade de vida e do psicológico. Porque o cara pode ter um quadro de, sei lá, uma diabetes. Pô, por que ele tem diabetes? Pô, porque ele come muito. Por que ele come muito? Porque ele tá tendo uma ansiedade. Pô, não adianta virar pro cara e falar assim, toma essa dieta. Exatamente. Não é isso que vai... Não é... Você pode ser o melhor nutricionista do mundo. Mas se não tiver o acompanhamento de um psicólogo... Exatamente. Então, tipo assim, são 3 médicos, 3 profissionais que precisam entender o indivíduo, né? É uma série de áreas, né? E aí, é o ponto que a gente estava até conversando antes, né? Sobre a minha crença de não ter que haver o hiperespecialista. A gente não precisa de um Quer dizer, claro que a gente precisa de poucos hiperespecialistas. Eu mesmo, se eu tiver um problema muito grave, que é muito específico, eu vou querer o melhor especialista. Agora, esse problema muito específico, em geral, ele tende a ser raro. Então, você precisa de menos profissionais desse tipo. O que a gente vê hoje é o contrário. Em vez de você ter bons clínicos gerais, e aqui eu não digo só de médico, de um bom clínico odonto, de um bom clínico psicólogo, não, cada um está indo para
cada vez mais um afunilamento das suas profissões e você acaba atendendo cada vez menos pessoas. Porque você esquece que tratar hipertensão é tão mais importante quanto tratar uma obstrução de carótida descendente, de coronária descendente, que é muito mais específico. Ah, mas mata. Não vou entrar nesse mérito. Mas assim, a hipertensão é um fator predisponente disso acontecer, desse infarto coronariano. Você entende? Uhum. Então a gente tem poucos clínicos hoje. Então quando você estava citando medicina integrativa e funcional, nada mais é do que duas palavras para dizer o óbvio. É uma medicina que você tem que olhar todo um contexto do ser humano que ali te procura e que funciona. E geralmente o que eu uso nas minhas condutas é pensar no óbvio. Como é que meu corpo deveria funcionar? É assim que ele está funcionando? Não. Por quê? Porque eu estou fazendo coisas que não existiam antes de 1900, por exemplo. Produto alimentício que está na prateleira que dura mais de um ano, alguma coisa está errada. Você vai colocar isso no seu corpo? Você veio de carro hoje? Você tem carro? Tem. Você abastece com gasolina vagabunda? Não. É claro que não, vai estourar o motor. Mas o nosso corpo, você está lá colocando um monte de óleo vegetal, né? Isso que as pessoas não pensam. E elas acham que a alimentação não tem a ver com isso. Então a gente suja as nossas velas, a gente tem que limpar o tubo do TBI lá com uma frequência maior. Pô, então vamos usar uma gasolina mais cara. Aí beleza. Agora, para comer uma comida mais cara, para fazer uma comida mais em casa, para usar utensílios de qualidade, a gente acha que é um gasto, que é bobagem, entende? Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre testosterona com o Dr. Vitor Santana. Você pode assistir o episódio completo clicando aqui do lado e você também pode comprar tratamento para calvície com 40% de desconto usando o cupom podcast do MHM na Manual. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.